E como a gente está falando do caso Dark Horse, vamos agora nos aprofundar nesse tema. A gente tem já o link, Daniel, então vamos lá. Olha, a cinebiografia de Jair Bolsonaro entrou na mira da Polícia Federal. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito para investigar repasses financeiros destinados à produção do filme Dark Horse. Quem está com a gente é André Anelli, trazendo informações. Boa noite, Xará. Oi, Xará, muito boa noite a você também e a todos aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, é isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele que é o relator de todo o processo envolvendo o Banco Master, autorizou nas últimas horas a abertura de um inquérito agora para apurar aquele repasse de 61 milhões de reais que foi feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro diretamente para um fundo que seria o responsável por administrar os recursos do filme Dark Horse, que é uma cinebiografia de Jair Bolsonaro, que até tinha o lançamento previsto para esse ano, para as vésperas das eleições, mas que, pelo menos por enquanto, ainda não recebeu nenhum tipo de confirmação de lançamento. Mas o que o inquérito autorizado por André Mendonça estuda, então, avalia e, consequentemente, vai apurar, não é nenhuma questão relacionada diretamente ao conteúdo do filme, mas sim a forma de financiamento desse filme, porque a gente destaca que foi o site The Intercept Brasil o responsável por, meses atrás, divulgar aquele diálogo de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, pedindo dinheiro diretamente para o empresário, para o financiamento desse filme. Até então, o valor pedido era de 134 milhões de reais, mas o próprio site aponta que foram repassados 61 milhões de reais. Então, essa é a primeira questão que deve ser averiguada pela Polícia Federal. Primeiro, qual foi de fato o valor? Seria esses 61 milhões, então, de reais apontados pelo site ou a totalidade dos 134 milhões de reais que foi o pedido? Então, essa é a primeira apuração por meio do inquérito por parte da Polícia Federal. A segunda apuração em relação a esse inquérito, então, o que foi feito com esses recursos? Apenas o financiamento do filme ou esses recursos também foram utilizados para outras finalidades? A exemplo da manutenção, do sustento mesmo de Eduardo Bolsonaro, ele que se intitula como exilado político nos Estados Unidos e que teria então aproveitado e feito uso de parte dessa verba justamente para que permanecesse lá no país governado por Donald Trump. Então, são basicamente essas duas apurações que a Polícia Federal conseguiu, com o aval da Procuradoria-Geral da República, pedir ao STF, e o STF se manifestou nas últimas horas de forma favorável à abertura desse inquérito. A gente destaca, para finalizar, André, que um outro inquérito conduzido por Flávio Dino, também ministro do Supremo Tribunal Federal, apura a possibilidade do uso de emendas parlamentares. Aí é dinheiro público, possivelmente utilizado também nesse filme. Só que trata-se então de um outro inquérito, não esse que foi autorizado a abertura no dia de hoje. Esse outro inquérito, a autorização do ministro Flávio Dino, porque é ele quem tem conduzido as apurações em relação a emendas parlamentares, o uso do dinheiro público dessa verba que é de direito dos congressistas. Portanto, então, vão avançando as investigações em torno do filme Dark Horse, agora com a Polícia Federal, depois de um aval da Procuradoria-Geral da República, tendo todo esse posicionamento favorável também do STF para a apuração desse caso que a gente segue acompanhando aqui de Brasília. André. Obrigado, Anelli. Boa noite para você. Bom, meus caros, a gente segue aqui no debate e só para fazer uma ponderação, depois eu vou falar, a gente avança nessa questão dessa abertura desse inquérito, mas tem um ponto que é o seguinte: esse dinheiro do Vorcaro, que foi para esse filme, não foi só para esse filme. O Vorcaro, ele investiu em outros tantos filmes, inclusive de presidentes também que passaram pelo Brasil. Então, ele não é que ele investiu em tudo. Investiu em tudo. E olha, eu sempre digo, o Vorcaro não é que ele não é um ilícito ambulante. Quando ele comprava, eu sempre digo, isso é bom que a gente registre. Se por acaso ele comprou a ação da tua empresa, por acaso,
a tua empresa não se torna ilícita. Quer dizer, ele não faz 24 horas por dia negócios ilícitos. Se ele parou o carro no estacionamento aqui da esquina, não significa que o estacionamento era ilícito e que o carro dele foi comprado de forma criminosa. A gente precisa separar uma coisa da outra. Ele pode muito bem ter feito investimentos que são legítimos. E, por acaso, esse me parece ser o caso, ou foi até agora anunciado o caso, porque o ilícito haveria se ele desse esse dinheiro para o filme para que ele recebesse uma contrapartida indevida por parte do Flávio Bolsonaro. Nada até agora apareceu nesse sentido. Não apareceu. E eu não estou dizendo que há ou não há, eu estou dizendo não apareceu, isso é um fato. Não apareceu nada que demonstrasse que a contrapartida buscada pelo Vorcaro era indevida ou ilícita em relação ao investimento que ele fez no filme. Ele pode investir em filme. Não importa se esse dinheiro vai para o Eduardo Bolsonaro, vai para o filme, vai para não sei o que. Se ele entregasse um dinheiro para o filme, dinheiro privado para o filme, e eles usassem para bancar o Eduardo Bolsonaro, no máximo, o Vorcaro teria uma ação civil contra os produtores do filme, dizendo, eu apostei no filme, vocês usaram o dinheiro para outra coisa. Mas isso não é um ilícito relacionado a tudo que a gente vê de bandalheira do Vorcaro. É preciso a gente separar essas coisas, porque Vorcaro virou um carimbo para você acabar com a reputação de qualquer um, né, Musa? Boa noite. Boa noite, Marcília. Boa noite, Mota, e a todos que nos escutam no Brasil. Bom, vamos lá. Obviamente, você deu todos os pontos jurídicos aqui. Eu tenho uma dúvida, sob o ponto de vista técnico mesmo. Ele, por exemplo, o Vorcaro, como você muito bem falou, ele investiu em absolutamente tudo. Em franquia de suco, em franquia de açaí, em empresa de alimentação, em absolutamente tudo, né? Então, realmente, você tem que fazer uma distinção dessa que é clara e importante. Agora, como é que funciona tecnicamente? Que é uma pergunta mesmo. Se você recebe esse dinheiro e o dinheiro vem de uma origem ilícita, como era o caso do Vorcaro, cabe a quem está recebendo fazer a diligência dele ou não? Não, você não tem... Veja, é mais ou menos o seguinte, um advogado, vamos usar o exemplo clássico, um advogado que tem como cliente um bandido, né? Ou um suposto bandido, um advogado criminal. Ele vai chegar e falar assim, de onde veio esse dinheiro que você está me pagando? Não cabe a ele. Não cabe a ele. O ilícito não está no fato daquele dinheiro ser ilícito. O ilícito está em você negociar com alguém obtendo uma vantagem. Privilégios. Um privilégio. Você entendeu? Eu não tenho que chegar, por exemplo, eu não posso entrar numa empresa e falar assim, você está me pagando essa prestação, ou entrar no bar aqui da esquina, eu estou comprando um negócio de você, mas de onde veio o dinheiro para você comprar esse bar? De onde veio o dinheiro para você... Você entendeu? Não cabe a mim. A questão é que agora, até o momento, não teve nada que demonstrou, ok, eu invisto no seu filme e te dou algum retorno, que é algum favor, algum privilégio. Isso, exatamente. Essa contrapartida, ou ilícita ou indevida, e eu falo indevida porque o Flávio é um senador. Então essa contrapartida poderia ser ilícita no sentido de obter grana, por exemplo, ou de obter um favor, já que ele é um político. Sim. Nada disso foi apresentado até agora. Boa noite, Mota. É isso, você foi no âmago da questão, Marcília. Boa noite para vocês, boa noite para nossa audiência. Eu estava tentando me lembrar aqui de alguma coisa que tenha sido identificada ou vazada até esse momento que indicasse alguma coisa de ilícita nisso. Tá? As pessoas podem criticar a escolha. Poxa, mas pedir dinheiro logo para o Vorcaro, tudo bem, é uma crítica justa. Mas não há, no que foi divulgado até agora, nenhum indício de nada ilegal. Então eu fiquei com essa dúvida. O que motivou a autorização para o início de uma investigação? Porque eu sou leigo, então eu já digo isso aqui, essa é a opinião de um leigo. Até onde eu sei, para que você autorize uma investigação, tem que haver algum indício de que há alguma coisa errada, né? Porque senão você sai investigando tudo. E no Brasil tem tanta coisa errada acontecendo que não é investigada nunca. Então você tem que escolher, olha, eu vou fazer investigação onde tem cheiro de coisa errada. Nesse caso, e me corrijam se eu estiver errado, eu não me lembro de nada, nenhum indício nos vazamentos,
nenhuma negociação de troca de favores. Eu não me lembro do Vorcaro ter dito, olha, eu vou te dar esse dinheiro, mas você tem que aprovar aquele projeto ou fazer isso ou fazer aquilo. E tem uma outra confusão nessa história também. Perceba, a gente sempre chama atenção aqui para as confusões que podem não ser intencionais, mas acabam dando um nó na cabeça das pessoas. O que tem a ver essa história da suposta destinação de parte do dinheiro para Eduardo Bolsonaro? Se o dinheiro é um dinheiro particular, que foi doado, onde está o ilícito se uma parte desse dinheiro foi para Eduardo Bolsonaro? Por que isso tem que ser motivo de investigação? Também não entendi isso. Tá? Então, é uma confusão danada aqui. Talvez eu tenha perdido algum pedaço dessa história, mas até onde eu sei, eu não vi nenhuma justificativa para a investigação. Ô Mota, e esse ponto é vital, é essencial que você traz, porque, aliás, eu vou trazer aqui mais uma informação, e que não é de hoje, é do dia 13/5, né, ou seja, de maio, e também não é de nenhum site bolsonarista, a notícia é do site O Globo, né, o Vorcaro, a manchete é essa, do Lauro Jardim, a manchete diz, Vorcaro também financiou filmes sobre Lula e sobre Temer, ou seja, ele tinha esse procedimento, ele tinha feito já isso antes. Eu não estou vendo nenhum inquérito ser aberto contra mais ninguém. Será que só o filme do Bolsonaro é que é ilícito ou só o Flávio Bolsonaro, quando recebe valores, é que eventualmente deve ser investigado? Né? Então, assim, essa questão precisa ser, obviamente, melhor tratada. E olha, e tem um outro ponto, que é o seguinte, a gente tem que... Bom, depois a gente trata disso. Eu queria te ouvir, Musa, porque depois eu preciso falar dessa questão, mas eu vou adiante. Bom, vamos lá. Esse evidencia, mais uma vez, todos os dois pesos, duas medidas que a gente vê no Brasil. Ok, investigue. Se encontrar alguma coisa, que seja punido. Se não encontrar nada, como até o momento não apareceu absolutamente nada com relação a essa busca por ganhos ou retornos com relação a isso. Agora, o que nós vemos são claramente dois pesos e duas medidas ao longo desse processo, como você falou. Não se fala mais do INSS que roubaram bilhões, não se fala mais de contratos de centenas de milhões, não se fala de mais absolutamente nada. Então me parece que não é uma busca para vamos acabar com a corrupção no Brasil e vamos então questionar todo mundo. Não, me parece uma busca de vamos procurar coisas onde não necessariamente tem, para você tentar sangrar ao máximo uma imagem para que o outro tenha o caminho completamente livre. Veja, não estamos falando só aqui do Flávio Bolsonaro, não. O Marcília falou no começo aqui do programa a respeito do Zema, quando ele soltou aquele vídeo que para mim foram vídeos brilhantes dos intocáveis, falando pontos que são fatos. E ali, mais uma vez, ele sofreu aquela ameaça de entrar nos inquéritos das fake news e está com processo agora, tendo que responder esses processos. Então, me parece, mais uma vez, ser claramente algo direcionado. E eu não falo só uma pessoa, não. Eu falo ao campo da direita para que o caminho fique mais livre e mais fácil para que Lula entre nessas eleições novamente. E a gente tem uma novidade, tem uma breaking news que a gente vai trazer para vocês, mas antes eu queria só falar um negócio sobre esse caso, né? Que é o seguinte, essa investigação, muita gente fala assim, o Mendonça, por que o Mendonça tocou isso para frente? O Mendonça, claramente, ele quer mostrar a sua isenção. O Mendonça, ele não reconheceu um ilícito porque ele abriu esse inquérito ou autorizou a abertura desse inquérito. O que o Mendonça está fazendo é se protegendo para ninguém diga, olha só, ele não permitiu a abertura desse inquérito, então ele é filiado ao bolsonarismo. O Mendonça está se blindando e, nesse sentido, acho que está fazendo o correto. Agora, a questão é que os indícios que existem para a abertura de inquérito, sinceramente, como a gente mencionou aqui, me parecem ser bastante frágeis. O Flávio Bolsonaro já se manifestou diversas vezes a respeito desse filme e disse,
podem investigar, não tem problema nenhum. Aliás, o Flávio Bolsonaro chegou a pedir que a CPI do Master fosse adiante. Se ele tivesse receio dessa investigação, não teria pedido a CPI do Master. Me parece que não há problema para ele, Flávio Bolsonaro, de que isso seja investigado. Agora, claro, como a gente falou no editorial de início, é mais um desgaste na campanha dele. Todos os dias tem uma notícia nova sobre o Flávio, todos os dias tem uma notícia nova sobre a direita e todos os dias tem um silenciamento sobre os absurdos, ilícitos ou imoralidades que acontecem do lado de lá do muro, ou seja, do lado da esquerda.